Bom dia, boa tarde ou então boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Drink com Crime. Eu sou a Carla Moraes. E eu sou a Juliana de Viziers. E esse é um canal que contamos casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. Hoje, como sempre, a gente tem um caso muito legal. E hoje a gente vai falar do Vampiro de Paris. E para falar sobre esse caso que envolve aí crime, necrofilia, tem um lance aí de serial killer, a gente resolveu chamar um convidado muito especial, que é o Thiago. Oi, Thiago, tudo bom? Oi, tudo bom? Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite. O Thiago tem uma profissão que eu acho que muitos dos nossos ouvintes têm muita curiosidade para saber como que é. E fala pra gente o que você faz, Thiago. Então, eu sou coveiro, já tô na área faz uns 10 anos aproximadamente. Entre idas e vindas, né? Atualmente tô novamente na área. E é isso, fazendo exumação, sepultamento e também tô aprendendo, né, a fazer tanatopraxia. Que legal. De vez em quando vou até a funerária, preparo algum corpo, ajudo, né, a preparar algum corpo. Fiz até uma ornamentação esse dia, ficou muito top, até postei no meu Insta. O que é isso? A tanatopraxia é o processo de conservação e asepsia do corpo, né, após o óbito, né, para o velório. Entendi. E você também tem interesses por casos de crimes, serial killer? Conta pra gente, Thiago. Sim, eu acho muito interessante, sabe? Eu gosto bastante. Tipo assim, eu não tenho muito tempo pra ler, mas sempre foi uma coisa que sempre me fascinou, como o massacre do Texas, né, de 74, que teve uma originalidade do Ed Gein, né? Inspiração. É isso, uma inspiração em cima dele, né? Alguns falam que sim, outros que não, mas tem um pouquinho, né? Principalmente pela parte da utilização de peças humanas, né? Do couro, no caso. Que Letterface, né? Traduzindo cara de couro, né? Do inglês para o português. E, Thiago, você fala de onde mesmo? Do Brasil? Eu falo atualmente aqui de Dourados, Mato Grosso do Sul. Ah, bacana. Bom, eu tô aqui em Brasília hoje. A Ju tá lá em Rio das Ostras, como sempre. Deixa eu só falar uma coisa, Carla. A gente tem que lembrar que esse é o nosso episódio esquenta do Halloween. É o primeiro episódio especial do Halloween esse ano. Semana que vem a gente vai lançar mais de um episódio, então fiquem ligados. Só que esse aqui é o primeiro e é super especial, porque a gente escolheu um caso com bastante gore, bastante sangue, mais do que os casos que a gente costuma contar aqui, por ser Halloween, e chamamos um convidado mais do que especial para falar desse tema com a gente, porque a gente vai precisar de uma ajuda para contar essa história. É isso aí. O Thiago, então, bem-vindo. Esse é o primeiro drinkzinho que você participa com a gente. Espero que seja o primeiro de muitos, né? A gente já se fala há bastante tempo aí nas redes sociais. Sim. E eu acho que esse convite já faz tempo que eu te fiz, né, Thiago? Faz um bom tempo já. Finalmente rolou, né? Sim. Então, vamos para o caso de hoje. Ju, fala pra gente as principais fontes. Foram vídeos do canal Beyond Evil, que é The Disturbing Story of Nico Klaus, Motherpedia e matérias da BBC News. Legal. E eu vou começar o episódio de hoje com um agradecimento muito especial a Silvia Cainelli Bittencourt, que ela é super fã do Drink com Crime. Ela diz que ouve todos, maratona todos, então claro que eu vou dar um abração para ela. Então, abraço meu e da Ju, porque esse episódio a gente vai dedicar para você também e para todos os ouvintes, claro. Então vamos lá, Ju? Bora começar? Bora começar. Em 1994, houve uma onda de mortes de jovens homossexuais em Paris. E 5 jovens foram encontrados baleados em seus apartamentos após terem entrado em contato com alguém por um aparelho chamado Minitel. Você já ouviu falar nesse aparelho, Thiago? Minitel? Não, que seria um mini telefone? Mais ou menos, assim. Ele era um aparelho que ele foi lançado na França em 82, eu não tinha nem nascido ainda, ó. Então eu sou jovenzinha, só que não. E ele era usado para telecomunicação, inclusive pelo correio. Era meio que um... A Juliana colocou uma descrição, assim, tipo um microcomputador com uma telinha e um tecladinho. Mas parece mais para mim aquelas TVs portáteis antigas, meio quadradonas, só que com um tecladinho na frente, sabe? Sei.
E ele é meio que um precursor da internet, porque os usuários eles podiam fazer compra online, eles podiam checar informações da lista telefônica, reservar passagens, ver, assim, sei lá, cotação da bolsa de valores, e também tinha tipo um chat para poder falar com outros usuários. E o lance desse Minitel é que não era possível rastrear a localização desse aparelho. E por isso, nos anos 90, o Minitel era muito usado lá na França para marcar encontros sexuais e também para práticas criminosas, né, Ju? Isso aí. E aí, no dia 4 de outubro de 1994, um homem de 34 anos chamado Thierry Bisonnier foi encontrado morto em seu apartamento após trocar mensagens com alguém pelo Minitel. Ele foi a 5ª vítima dessa série de assassinatos que a Carla comentou. E alguns dias depois, o cartão de crédito roubado do Thierry foi usado para comprar uma filmadora em uma loja de departamento. E aí a polícia investigou e conseguiu rastrear a pessoa que usou o cartão de crédito do Thierry. E no dia 15 de novembro de 1994, um grupo de investigadores de polícia estourou o apartamento da pessoa que usou o cartão de crédito. E quando eles entraram no apartamento, a primeira coisa que eles viram foram partes de corpos humanos em ganchinhos no teto da sala. Havia pernas, braços, ossos, vértebras humanas penduradas e em diferentes estágios de decomposição. Tinha peças que ainda tinham pele, tinham peças que estavam secas. E sobre as mesas e superfícies tinha dentes e pedaços de ossos espalhados, mas muita coisa, assim, as mesas cobertas de osso, sabe, de dente. Também havia uma urna com sangue seco dentro e uma bíblia cravejada de balas. Nas paredes tinham desenhos e quadros macabros, com demônios e referências à morte nas pinturas. E, além disso tudo, também foi encontrada uma mochila que continha algemas, fita adesiva e instrumentos cirúrgicos. E embaixo da cama havia uma pistola calibre 22. E dentro da geladeira tinha bolsas de sangue, aquelas bolsas de transfusão sanguíneas usadas na clínica médica, sabe? Sei. O dono do temeroso apartamento era um homem de 22 anos, chamado Nicholas Close, sendo mais conhecido como Nico Close, ou o Vampiro de Paris. Nico tinha a palavra serial killer tatuado na parte de trás de ambos os braços e tinha predador tatuado no abdômen. Nossa! Agora deixa eu comentar assim, 2 coisas. A primeira é que eu acho que todo mundo não se para de falar da série Dahmer, e eu acho que tem muitas referências aqui. Você já assistiu, Thiago? Eu comecei a assistir, só que eu não consegui ainda terminar por causa do trampo mesmo. O trabalho tá bem corrido, mas eu vou terminar. Sim. Tem muitas referências aqui que quem gosta de Dahmer, eu achei a série realmente muito bacana, tem várias referências. E sobre tatuagens de serial killer, fala pra mim das suas tatuagens, Thiago, que eu sei que você tem várias. Conta pra gente. Olha, eu tenho bastante tatuagem mesmo, hein? Tipo, tá estampado na cara, né? Sim. E, tipo assim, eu tenho uma tatuagem bem grande até na perna, que é do Letterface, né? Do Massacre da Serra Elétrica, né? E foi o primeiro filme que eu assisti na minha vida, sabe? Eu peguei um VHS emprestado de uma amiga, né? Do lado de casa, assim, o primeiro filme sem ser filme de TV, assim mesmo, sabe? Assistido diretamente de um aparelho. E eu lembro como fosse hoje, ele era em inglês ainda com as legendas amarelas. E eu era moleque ainda, e eu fiquei morrendo de medo, mas mesmo assim no outro dia eu assisti de novo, entendeu? E daí desde então eu virei fã. Que tem os action figure do Letterface, né? Tem a camiseta, a bandeira, e tipo assim, pra mim é incrível. Eu gosto demais, acho uma história bem interessante. Pra época deles, fazer um filme daquele porte tão aterrorizante, eu acho que nem o filme atualmente vai superar, sabe? Eu acho muito, muito legal. E as outras tatuagens, é bastante relacionado à minha profissão, né? Que são as urnas, né? Os caixão, a pá, crânio. E as outras de algumas bandas, assim, que eu gosto, e algumas frases até. Legal. Quais as bandas que você gosta? Do Iron Maiden eu tenho tatuagem, tenho uma banda lá da Bahia, o Mystifier também, tenho tatuado aqui no meu braço. Legal. Também sou super do rock. A Ju é do rock. Eu sou muito. Eu também gosto bastante. Thiago,
Fica à vontade para me interromper, para comentar. Tá? Sim, não, positivo. E no primeiro depoimento do Nico, ele alegou não ter nada a ver com a morte do Thierry. No entanto, os testes balísticos comprovaram que a arma de Nico, que é aquela pistola 22 encontrada no apartamento, era a arma do crime, a arma que matou o Thierry. E aí, com essa evidência, o Nico confessou a morte do Thierry e também confessou diversas práticas macabras de vilipêndio de cadáver, necrofilia e canibalismo. Eu posso fazer uma pausa aqui para falar do vilipêndio de cadáver, que eu acho que com a presença do Thiago aqui a gente pode falar com mais propriedade. Eu acho que a gente tem que explicar um pouco o termo também. O Thiago podia explicar pra gente. Você quer falar, Thiago, ou você quer que a gente fale? O vilipêndio, né, é um crime do artigo 212, né, que é a exposição, ou, né, como que a gente pode dizer melhor, uma tiração de sarro, como é que, numa forma mais explícita de falar, sobre os cadáveres, né, aquele que não tem como se defender mais, né, que são fotos, né, até memes, zombaria, né, em cima de cadáveres, e daí depois vem, né, a necrofilia, que é o sexo com cadáveres, né. Quando eu estava na faculdade, né, eu tive aula de anatomia no primeiro período, no anatômico da UFRJ. E vários colegas meus iam lá, ficavam tirando selfie com os cadáveres. Eu nunca tirei, nunca tive coragem não, mas era muito comum, assim, todo mundo tirava, guardava lembrança. Atualmente as funerárias, todas as pessoas tiram, né, principalmente da ornamentação, dos cemitério, exumação tá tão normal. Antigamente ia fazer exumação, ninguém ficava com celular. Hoje em dia vai fazer exumação, todo mundo começa a filmar da família. Sério? Sabe? Todo Nossa. mundo. Ó, antes de ontem eu fiz uma exumação, o pai de uma mulher, ela filmou, ela e o filho dela filmaram a exumação inteira, filmava e ia comentando, a outra ligou em chamada de vídeo. Tipo assim, tá bem normal, sabe? Sei. Gente, eu jamais assistiria a exumação de uma pessoa da minha família, assim. Se não fosse da minha família, eu acho que até tudo bem, mas se fosse da minha família, eu não teria coragem, não. É meio macabro. Mas assim, vamos falar do crime de vilipêndio, né? Como disse o Thiago, ele está enquadrado no Código Penal Brasileiro, no artigo 212, que é o vilipêndio ao cadáver, que tem a ver com que você está humilhando ou menosprezando ou ofendendo através de palavras, gestos ou ações aquela pessoa que não pode se defender, como muito bem disse o Thiago, né? Mas continuando, o Nico Close, que é o nosso personagem de hoje dessa história, ele confessou essas práticas, né? Inclusive a necrofilia, que seria ali a prática de um ato sexual com aquele corpo, e o canibalismo, que seria literalmente comer partes do corpo, né? A gente já vai deixar aqui um alerta que esse é um caso mais pesado, né? Todos os casos que a gente conta envolve crimes, envolve coisas pesadas, mas talvez se algum ouvinte não se sentir à vontade, quiser parar por aqui, acho que agora é o momento, né, Ju? Sim. E agora, também é bom adiantar que parte das coisas que vamos contar relacionadas aos hábitos macabros do Nico são baseadas inteiramente em inúmeras entrevistas posteriores concedidas pelo próprio Nico, algumas disponíveis no YouTube. Então, não se tem certeza absoluta se tudo que ele falou era verdade, se ele aumentou para conseguir mais fama, ou se ele diminuiu ou escondeu evidências para esconder outros crimes, porque ele fala abertamente do que aconteceu. Então, nem tudo a gente pode ter a comprovação de que é verdade, tá? Você sabe que isso é muito comum, assim, até em alguns casos de serial killer, que às vezes assumem casos que nem são deles. Tipo, eles já estão tão famosos, eles já conseguiram o destaque que eles queriam, mas acabam assumindo outros crimes, né? Tem até... Agora eu esqueci o nome daquele cara que começou a assumir um monte de crime lá, que assumiu... Era o Henry Lucas. Esse mesmo, começou a assumir um monte de caso que depois falavam, mas você não estava nessa cidade, você não estava nesse local. Sim. Então, assim, talvez algumas coisas que o Nico tenha falado, como você falou, aumentou, exagerou, mas tem muita coisa que realmente foi comprovado, que foi ele mesmo que fez, né, Ju? Sim, até porque o apartamento macabro foi visto pelos policiais, foi registrado, tem fotos, né? Então a gente sabe que ele é um cara trevosão. Sim. E quem era esse Nico Close? O Nico nasceu 22 de março de 1972, nos Camarões, na África, mas ele era filho de pais franceses. A profissão do pai dele fazia com que a família se mudasse várias vezes.
Ele era filho único, o pai trabalhava bastante e a mãe mantinha uma distância emocional do filho. Segundo o Nico conta, a mãe dele não dava muita atenção para ele, nem na infância, nem na adolescência, e ele nunca se sentiu amado por ela. Quando ele estava com 15 anos, ele insistiu para seu avô jogar tênis com ele. E durante a partida de tênis, seu avô teve um ataque cardíaco e morreu na frente do neto. E na opinião da família e dos amigos dele, o Nico tinha uma certa culpa pela morte do avô, porque ele insistiu que o avô jogasse com ele e ele passou a ser mais rejeitado ainda pela família, principalmente pela mãe dele, por causa da morte do avô. E o falecimento do avô do Nico também foi o primeiro contato dele com a morte. E ele se sentiu atraído pelo aquele clima fúnebre. Ele gostou da funerária, do caixão, de todo aquele ritual que existia em torno da morte, do velório, do enterro. E a partir daí ele começou a consumir um material mais dark, como livros sobre demônios, magia negra, ocultismo, vampirismo e lobisomens. E também passou a se vestir todo de preto, adotou ali um visual bem gótico. Eu acho que ter esses gostos peculiares e tudo mais não quer dizer que é uma pessoa ruim ou que ela tem interesses errados. Eu acho que a gente tá com o Thiago aqui, que é coveiro, e você vê que ele meio que assume isso na vida dele, acho super legal. Ele gosta de decoração que tem a ver com esse tema. Eu sei que você também lê alguns livros que envolvem... Eu sou meio trevozinha também. Eu sou trevozinha. Eu acho que todo mundo que gosta de true crime também. Mas ligam muito isso ao caso do Nico Close, né? Ai, mas ele gostava disso, ele gostava daquilo. Como tem casos que tem pessoas que gostam disso e colocaram crimes em cima daquelas pessoas que não tinham nada a ver só por conta de ter esse interesse, né? Tem até uns casos famosos aí, que agora eu não vou lembrar agora o nome dos adolescentes que foram acusados o trio de West Memphis? Esse mesmo. Então fala aí, Ju, que você sabe. Então, o trio de West Memphis foi um caso que 3 jovens foram responsabilizados pela morte de 3 crianças, porque eles eram góticos, darks, ali ouviam rock, se vestiam de preto, e eram numa cidade pequenininha super conservadora, e que aí todo mundo falou, quem poderia fazer isso? Só pode ser os góticos malucos ali. E eles foram presos, um condenado à morte, e teve que ter uma comoção nacional nos Estados Unidos, teve que ter o Peter Jackson, diretor do Senhor dos Anéis, gravar 2 documentários e investir milhões em exame de DNA para poder falar assim, não, eles não têm culpa, e eles conseguiram ser libertados. Então, teve um caso até parecido aqui no Mato Grosso do Sul mesmo, não sei se vocês ouviram falar do Maníaco da Cruz, que era um rapaz que se vestia também, né, no estilo mais gótico, que, se eu não me engano, 3 pessoas ele conseguiu matar, né, e eu não lembro se mais 2 sobreviveram, escapou. Eu sei que depois que ele matava, ele deixava as pessoas nua, né, e em forma de cruz, sabe, com os braços abertos, assim, tipo a crucificação mesmo, sabe? Depois eu vou te mandar. Eu tinha até esquecido disso aí. Você falou desse caso aí dos góticos, eu lembrei. E foi aqui no Mato Grosso do Sul, aqui na cidade do lado aqui. Tem até um amigo mesmo, que conheceu esse cara. Interessante, hein? Quem sabe a gente não faz e te chama de novo aí para uma collab. Sim, eu vou pegar e vou mandar depois. Eu só lembrei porque você falou desse caso, senão eu nem ia lembrar. E sobre essa história do Nico, ele teve ali, Thiago, uma mudança meio de comportamento, sabe? Ele começou a gostar mais das coisas mais dark. Inclusive, a própria mãe dele começou a achar aquilo muito estranho. Ela começou a ter pesadelos. E nos pesadelos dela, o Nico tentava matar ela com o uso da mente. Então, ela, assim, começou a meio que delirar, ter alguma coisa que ela acusava o Nico de ter poderes sobrenaturais, e ela acabou sendo hospitalizada para tratar da saúde mental, para você ver como tudo isso influenciou, assim, na vida da mãe, da família e de tudo mais. Mas mesmo depois da mãe dele ter alta no hospital, ela continuou tendo muito medo ali do comportamento sinistro do filho. Sinceramente, eu acho que essa mãe dele é que já devia ter problemas mentais não tratados há muito tempo. Isso pode ter, inclusive, influenciado nas coisas que o filho fez posteriormente. Talvez se ela tivesse recebido ajuda mental, o Nico não teria chegado ao ponto que chegou.
Sim. E o Nico ele tinha interesses bem, assim, exóticos, de certa forma, né? Além tudo isso que a gente falou, de magia negra, ocultismo, vampirismo e tudo mais, ele também desenvolveu uma adoração por uma entidade suméria chamada Pazuzu, que no Ocidente ficou conhecido como um demônio, graças ao filme O Exorcista. E na mitologia suméria, Pazuzu é o líder dos demônios do vento, sendo chamado de demônio do vento sudoeste. E esse demônio aí era conhecido por trazer pragas, fomes, tempestades, devastar plantações, mas idolatrar o Pazuzu poderia ser para proteção, também para evitar pragas ou para enviar pragas para o inimigo. Então, o Nico, inclusive, tatuou a imagem desse Pazuzu no seu antebraço. E a figura do Pazuzu é meio aterrorizante, sabe? É um demônio com asas, com garras, um rosto bem sinistro. A gente também vai deixar uma foto lá no nosso Instagram. E o Nico também começou a ler sobre voodoo, sobre deuses tailandeses, africanos. E nesse momento ele também começou a desenvolver um interesse por canibalismo. Então, assim, ele parecia ser um cara curioso, interessado, e que meio que foi desenvolvendo esse conhecimento dele, né, Ju? Sim, ele foi escalando, né? Sim. Agora, só um detalhe assim, sobre o Pazuzu, que eu falei assim, que depois do filme do Exorcista, ele ficou conhecido como um demônio. Mas eu estava lendo sobre ele não é necessariamente um demônio, ele é uma entidade que, inclusive, pode ser usado para proteção, sabe? Mas como ele tem uma figura sinistra e teve o filme, ele tem, assim, essa identidade má, né, aqui pra gente, assim, mais que vê o filme, mas na mitologia sumérica, ele não necessariamente é uma entidade má, ele pode ser uma entidade de proteção também. Entendi. Eu sempre ouvi falar do Pazuzu, só que eu achava que era demônio até então. Tem até naquele livro Os 72 Selos Infernais, se eu não me engano, ele tá lá. E não é o primeiro criminoso que inspirou o Pazuzu. Tem um outro, até as Meninas do Pátria fizeram um episódio, beijos Meninas do Pátria Amada Criminal, que era um outro criminoso que ele inclusive adotou o nome de Pazuzu. Começou a se chamar de Pazuzu. Então ele é bem famoso. Outros criminosos também gostaram do Pazuzu. Certo. E aí, ele conseguiu um exemplar de uma revista clandestina que publicou fotos do corpo da vítima do canibal japonês Issei Sagawa. E Nico ficou mexido com as imagens. Ele passou a acreditar que consumir carne humana permitia absorver o poder, a energia vital da pessoa. O canibalismo, segundo ele, seria a comunhão com o diabo. Isso ainda tudo na adolescência. E assim, até queria fazer uma observação, que quando eu vejo as entrevistas do Nico, ele sempre fala assim, porque grupos demoníacos acham que canibalismo é comunhão com o diabo. E eu preferi colocar no texto que é segundo ele, porque eu não consigo encontrar nenhuma comprovação de que realmente existem grupos demoníacos que falam isso. Ou se isso é uma criação da mente dele. Então, nas entrevistas, quem que tiver curiosidade for procurar, ele sempre vai falar assim, não, porque existem grupos demoníacos que acreditam que canibalismo é comunhão com o demônio. Mas eu acho que essa é só a versão dele, sabe? É só... Enfim. Quando o Nico começou o ensino médio, ele morava em Portugal e estudava em uma escola que recebia expatriados franceses. Mas a maioria dos outros alunos eram ricos e mimados que não gostavam dele. Nico passou a ser rejeitado e começou a querer matar os amigos da escola. Ele se imaginava levando uma faca para a escola e esfaqueando todo mundo. Aí ele passou a consumir também true crime e ficou fã de serial killers, como Richard Ramirez, John Wayne Gacy. E ele também passou a ler livros sobre anatomia humana, com o intuito mesmo de aprender detalhes sobre o corpo humano. Parece que, assim, a gente ama true crime, nem por isso a gente é serial killer, a gente tem interesses macabros, mas pelo que eu vi, o Nico, ele ia fundo mesmo das pesquisas dele, né, Ju? Ele era meio assim, aficionado no negócio, né? Sim, ele ia bem fundo. Imagina comprar um livro de anatomia humana para entender isso, bem macabro, aos né? 15 anos, né? Porque é uma coisa, uma pessoa adulta entender o livro de anatomia. Agora, aos 15 anos, você já está lendo livros detalhados de anatomia, né? Os pais dele começaram a notar um comportamento ainda mais estranho
mas só após o filho levar uma faca para a escola e tentar esfaquear um colega que ele finalmente foi levado ao psicólogo. Mas não durou muito, tá? Porque ele começou o tratamento e aí logo no ano seguinte ele teve que voltar para Paris e ele não continuou a receber a terapia dele. E aos 16 anos, ele voltou a morar em Paris e fez um novo amigo da escola chamado Ignor Mortis. É assim que lê, Carla? Acho que é. No francês? Eu já não sei. Tá. Então, voltando. Chamado Ignor Mortis. Juntos, eles matavam aula para ir a cemitérios. E mais uma vez eu vou fazer uma pausa aqui para falar que, gente, frequentar cemitério, gostar de satanismo, gostar dessas coisas, não tem nada a ver com se tornar um serial killer, né? Não. Especificamente no caso do Nico Close, ele tinha essas particularidades, esses gostos bem assim, bem excêntricos, bem trevosos, que torna o caso até mais curioso, mas assim, mais uma vez, a gente tem que deixar claro que gostar disso, tem interesse como se a gente não julga, inclusive adoro também frequentar um cemitério, botar um preto. Fala aí, Thiago, tem gente que curte. Eu recebo bastante mensagem no Instagram, até tem alguns comentários. Algumas pessoas que falam, eu acho que eu não sou normal, eu gosto de ir no cemitério para ver a data que a pessoa faleceu e a que ele nasceu. Eu falei, isso aí é a coisa mais normal do mundo. Eu acho que é meio que todo mundo faz. Eu faço umas coisas até diferentes. Por exemplo, se eu vejo um túmulo assim, com 3 pessoas falecidas no mesmo dia, sabe? Eu vou lá pelo nome e já pesquiso no Google, ver se eu acho alguma informação. Teve um que eu achei um acidente que foi a família inteira, entendeu? Aqui próximo. E daí, isso aí que me chama a atenção. Daí as pessoas, muitos acham que só por eles terem esses gostos, ou, né, uma diferença, podem estar se tornando alguém, como que pode dizer, ruim. Mas isso aí é mais normal do que se parece. Para você ter ideia, uma vez uma menina chegou em mim, no meu Face, quando eu tinha Facebook, ela me adicionou, falou que gostou da foto da minha capa, eu entrei no perfil dela, ela não tinha nada a ver, sabe, com quem gosta dessas coisas. Mas, ela falava cada coisa, assim, cada coisa que até eu falava, porra, mano, pra você ver, a aparência não quer dizer nada mesmo. Nós saímos algumas vezes, sabe? Foi bem legal, uma pessoa bem inteligente, bem interessante, mas era só pra provar que a aparência não quer dizer nada. Toda patricinha mesmo, sabe? E eu nem imaginava. Ela falou, você tem fotos aí do seu trabalho, as coisas que você faz, eu sou apaixonada por isso, pela sua área, mas nunca deixou explícito em lugar nenhum, só dentro dela mesmo. Pra você ver como é que é as coisas. Você falou de história, né, de túmulos e tudo mais. Eu acho que isso é uma coisa bem comum. Tem até o turismo de cemitérios. É uma coisa que o necrotour, né? É uma coisa que está muito, assim, crescendo, assim, é até interessante, né, no mundo todo. Mas eu vou aproveitar para deixar aqui também uma dica que eu adoro, que é uma página do Instagram que chama Crônicas Tumulares. Você conhece, Thiago? Conheço. O trabalho deles é excelente, né? Eles fazem um trabalho histórico de trazer as histórias das pessoas e é muito bonito. Então, assim, vou aproveitar aqui como Drink com Crime também é conhecimento para os nossos ouvintes irem lá prestigiar essa página que é muito boa. Muito boa mesmo. Continua aí, Ju. Então, a gente está tendo toda essa conversa aqui de pessoas que gostam de ir ao cemitério. Só que o Nico, ele não se contentava apenas em ir ao cemitério. Ele passou a querer ter acesso aos corpos. E para ele conseguir isso, ele começou a estudar sobre técnicas de arrombamento e aprendeu a arrombar as fechaduras das criptas. E pior, ele abria os caixões e se deitava com os corpos. Na época, ele escreveu, né, nos diários dele que ele tinha interesse sexual pelos corpos, embora anos depois ele tenha negado que nesse momento ele tenha feito sexo com cadáver. Então a gente não tem certeza se ele realmente cometeu necrofilia nesse momento ou não, mas ele conseguia ter acesso aos corpos e se deitava, ficava lá deitadinho com o cadáver. E ele começou a passar noites inteiras na cripta e ele fazia rituais que dizia dedicar ao Satã. E foi nesse momento que ele começou a carregar souvenirs dos corpos para casa. E quando ele começou a fazer isso, ele ainda morava na casa com os pais. Mas após ele terminar o ensino médio e alugar um apartamento só para ele, aí ele aumentou muito o número de peças de cadáver e partes do corpo que ele carregava para casa, até chegar aquele momento que estouraram o apartamento dele, que estava completamente tomado de pedaços de corpos. Ô, Ju, o Nico, ele era filho único, né? Filho único. Que loucura, isso, né?
Ele devia ser. É estranho que ele fala que ele não tinha muito amor pela mãe, pelo que eu entendi, ele se sentia a mãe não tinha muito amor por ele, segundo ele. Segundo ele, né? Porque geralmente é o oposto, né? Geralmente esses filhos únicos, eles são super protegidos e tudo mais, né? E parece que o Nico meio que foge da curva mesmo, né? Uhum. Eu tenho essa teoria de que a mãe dele tinha uma instabilidade mental que só afetou a criação do filho. Mas é só a minha teoria, tá? E, aos 18 anos, ele começou a ir a shows de death metal e frequentar clubes góticos. E até começou a namorar uma garota gótica. Ele virou gótico de vez, todo preto, né? O góticozão. E em 1992, aos 20 anos, ele teve uma breve passagem pelo exército e lá ele aprendeu sobre armas, porque ele trabalhava como armeiro. E no ano seguinte, ele entrou para a faculdade de psicologia. E no campus da universidade tinha uma torre que lembrava a torre de relógio usado por Charles Whitman para seus crimes. O Charles era um estudante de engenharia que atirou em 16 pessoas da torre de relógio da faculdade que ele estudava no ano de 1966. E o Nico planejava fazer o mesmo. Ele queria se tornar um assassino em massa. Eita! Quer dizer, quando ele estava lá na universidade, em vez de ele pensar em estudar, né? Porque ele entrou... Gente, é muito doido, ele entrou para psicologia. Eu acho que ele já entrou para simular o crime do Charles Whitman. Gente, que loucura, né? Porque se ele queria se transformar um assassino em massa, ele não pretendia terminar a faculdade, né? E ele dizia que ele tinha uma motivação espiritual em tirar a alma das pessoas e que matar seria a forma mais eficiente de se obter a alma de alguém, né? E em 1993, o Nico conseguiu um emprego em um necrotério de um hospital. E lá ele ajudava nas autópsias e aprendeu a costurar cadáver. E geralmente, depois da autópsia, ele era deixado sozinho com o cadáver para fechar as incisões necessárias no exame. Isso acabou criando a situação perfeita, a oportunidade dele realizar suas fantasias sinistras. Então, ele passou a retirar tiras de carne dos cadáveres, levava para casa, cozinhava e comia. E, às vezes, ele também comia pedaços crus de carne ali mesmo no trabalho. E ele também fazia sexo com os cadáveres. Sinistro, né? É muito sinistro isso, né? Muito. E o Thiago conhece, claro, a Nina Maluf, todo mundo conhece, ela é uma pessoa bem bacana, né? Ela se intitula Funeral Influencer, eu acho genial essa denominação dela. E ela participou aqui de um episódio do Drink com Crime justamente para falar de vilipêndio, de um caso até bem interessante, que eu não sei se você se recorda, Thiago, mas um caso de uma mulher que ela roubava os corpos do necrotério para fazer sexo, né? Depois, quem quiser, no episódio 40, que a gente fala da Karen Greenlee, que ela roubou um carro funerário com o corpo dentro. Então, quem tiver curiosidade, corre lá para ouvir esse nosso episódio. Continuando então, Ju. E no hospital que ele trabalhava, ele exercia uma outra função, que era transportar as bolsas de sangue do banco de sangue para os setores do hospital. E aí ele passou a ter a oportunidade de roubar as bolsas de sangue e levar para casa. E ele começou a beber sangue humano, tanto puro, ele bebia puro, ou misturado com cinzas de cadáver, ou misturado com suplemento alimentar proteico em pó, né? Porque tem que cuidar da boa forma física, né? E a partir daí, ele passou a achar que era um vampiro. Ele se identificou, virei um vampiro. Inclusive, é nesse momento que ele começa a chamar de o vampiro de Paris, né? Foi nesse momento que ele começou a beber sangue. Então, ele se intitulava vampiro. E no trabalho dele, ele tinha 3 amigos. E ele não entendia como os colegas não gostavam tanto de trabalhar com cadáveres quanto ele gostava. Como assim eles não apreciavam o privilégio de poder ter contato diário com os cadáveres e com a morte? E por isso o Nico decidiu que eles mereciam morrer, e ele iria matá-los. O plano do Nico era primeiro treinar tirar o alvo, depois matar os 3 colegas de trabalho e, por último, se tornar um assassino em massa do alto da torre da universidade que estudava.
E, para treinar a tirar o alvo, que era o passo 1, ele resolveu cometer crimes e matar pessoas aleatórias. E, na época, ele tinha uma namorada que era trabalhadora do sexo, dominatrix, e ela marcava seus encontros pelo Minitel, que a gente falou no começo do episódio. E, no intuito de cometer esse crime, Nico entrou em contato pelo Minitel com o Thierry Bisonnier, com promessas de um encontro sexual, embora ele posteriormente tenha dito que ele nunca teve nenhum interesse sexual pelo Thierry, ele só queria matá-lo mesmo. Segundo Nico, ele chegou no apartamento de Thierry, entrou, enquanto Thierry fechava a porta, ele sacou a arma, apontou para o Thierry, olhou nos olhos dele e atirou. Depois ficou observando o Thierry sangrando no tapete. Ele disse que o Thierry fazia barulhos horríveis, então ele atirou novamente contra ele, mas ele não morria e continuava fazendo barulhos. Ele atirou novamente, várias vezes, foi na cozinha, pegou biscoitos e, enquanto comia, observava Thierry morrendo. E, por fim, ele pegou um vaso de plantas e esmagou o crânio do Thierry. E aí o Nico chegou a enfiar um lápis num dos buracos de bala para saber o quão fundo a bala entrou. Sinistro, né? Demais. Bastante. Depois ele lavou as mãos, roubou os documentos e cartões do Thierry e fugiu do local. E foi a uma loja de conveniência para comprar uma filmadora para poder gravar seus próximos crimes, que seriam matar seus 3 colegas de trabalho e, posteriormente, o assassinato em massa na universidade. E só que com essa falha dele, né, esse mole que ele deu, ele não era crimezeiro, de usar o cartão de crédito que podia ser rastreado, foi que a polícia chegou e fez a batida no apartamento dele, aquela batida macabra que a gente falou no começo do episódio, né, que a polícia encontrou pedaços do corpo no apartamento inteiro. Ô Ju, mas deixa eu entender, ele matou o Thierry no apartamento do Thierry, não foi? Do Thierry. Ele marcou o encontro pelo Minitel, que era um encontro que era para fins sexuais, né, que como eles tinham combinado, mas só que ele, no fundo, ele foi lá só para matar o Thierry. Ele nem o conhecia, era só uma pessoa aleatória. Tá, mas nesse momento o corpo tá lá no apartamento do Thierry, então, não tá na casa do Nico. Não, mas o corpo do Thierry já tinha sido descoberto. Ah, certo. Acho que foram 2 semanas antes que ele foi descoberto, o corpo do Thierry. E aí a polícia continuou investigando, finalmente viu que alguém usou o cartão dele, conseguiu rastrear a pessoa que usou o cartão. Uhum. A polícia acreditava que o Nico poderia ser responsável pela morte dos outros 4 jovens que foram baleados em casa após entrar em contato com alguém pelo Minitel. Porque, não sei se vocês lembram, o Thierry foi a 5ª vítima que morreu da mesma forma, baleada dentro do seu próprio apartamento. Mas não encontraram provas que ligassem Nico aos crimes, e ele nunca foi responsabilizado por essas outras 4 mortes, que também não foram resolvidas. Uhum. Mas eu acredito que, como você falou, tinha vários pedaços de ossos, de dentes, de um monte de coisa no apartamento dele, mas isso provavelmente eram coisas que ele roubava, né? Que ele roubava do cemitério ou do hospital, né, no caso. Não conseguiram ligar essas outras 4 mortes, né? A ele, exatamente. Tá, mas realmente, no caso do Thierry, foi ele até por conta do próprio cartão de crédito, mas acho que deve ter outras evidências que também ligavam ele a esse caso, né? Foi, principalmente o exame balístico, né, da arma. Uhum. Eu acredito que eles não tenham conseguido provar que a arma do Thierry matou os outros. Porque eles tinham a arma do Thierry, que era uma pistola 22. Entendi. Após a prisão, o Nico confessou que era um canibal e necrófilo e deu vários detalhes gráficos dos seus atos. E durante os 2 primeiros anos preso, sob custódia, ele foi submetido a vários testes psicológicos e contou que os cadáveres conversavam com ele e pediam que ele matasse. Ele foi diagnosticado como psicótico com propensão para necrofilia e sadismo sexual, mas ele estaria apto para ser julgado por homicídio premeditado. E em maio de 1997, Nico Close foi condenado por assassinato premeditado, assalto à mão armada e fraude, mas ele nunca foi acusado de profanação de sepultura, canibalismo ou roubo de bolsa de sangue. Segundo o próprio Nico fala em entrevistas, ele acha que os promotores não quiseram usar essas partes mais macabras contra ele no julgamento
para não induzir o júri a acreditar no argumento da defesa, que seria insanidade. Uhum. E assim, eu acho que faz um pouco sentido, embora seja só a opinião dele, mas eu acho que faz sentido. E ele foi condenado a apenas 12 anos de prisão e cumpriu apenas 8 anos de prisão, sendo colocado em liberdade em 2002. E hoje ele está solto e dá várias entrevistas sobre o seu caso. Esse caso é muito bizarro. E a gente fala, como que um cara desse tá solto? Como brasileiro, não podemos falar nada. Temos Guilherme de Pádua e goleiro Bruno Souto. Então a gente pode falar nada. Verdade. E sabe o que é mais doido, né? Ele foi solto, tal, ele tá aí nas redes sociais e tudo mais, e ele vem se correspondendo com outros assassinos e serial killers presos em todo o mundo, mas ele fala que a maioria deles são muito chatos. Só ele é o mais legal de todos, né? E o canibal japonês, conta pra gente, Carla. Não, assim, com algumas exceções, né? Ele se tornou amigo por correspondência frequente do canibal japonês Isao Sagawa, com quem ele vem trocando cartas há mais de 10 anos. Agora eu quero saber que tem alguém que é amigo aí nas redes sociais de um famoso também, do Pedrinho Matador. Conta pra gente, Thiago. Exatamente. O Pedrinho Matador, eu conheci a história dele através de um amigo que, segundo ele, fez uma tatuagem nele, né? Lá em Santa Catarina, né? E dele me apresentou a história dele faz bastante tempo já. Se eu não me engano, pelo menos nos relatos, né? Ele já matou 100 pessoas, né? Mais de 100 pessoas. Isso aqui no Brasil, entre outros dentro da própria penitenciária, né? Onde ele ficou preso. Só que daí lá no começo do caso, até vocês falaram que alguns assassinos falavam as coisas que eles nem fizeram, né? E até numa entrevista que ele deu, uns psicólogos argumentaram a mesma coisa que vocês, que quem sabe não foi tudo isso, entendeu? Mas mesmo assim, se eu não me engano, ele foi o que mais ficou preso no Brasil até hoje. Mas ele tá solto. Passou da pena de 30 anos, né, que é a máxima, né? Se eu não me engano, foi 38 anos que ele ficou. Mas hoje ele já não é mais matador, né? É o que ele diz. Ele até gravou um vídeo e mandou pra mim, acho que tá até, se eu não me engano, tá no meu Instagram, mandando um salve pra mim. Ele tinha uma certa honra, né, na escolha dos crimes dele. Ele nunca matou criança nem mulheres, né, nos relatos dele, né? Caramba. Ele só matava homens e tinha o motivo, né? Sempre tinha um motivo, não matava por matar, né? O primeiro assassinato que ele fez, se eu não me engano, ele tinha 14 anos, que, se eu não me engano na história dele, que o pai dele foi acusado de roubar uma escola, mas tinha sido outro guarda que tinha roubado e colocou nas costas do pai dele, ele foi demitido. E daí parece que ele matou o guarda, uma coisa assim. Não, e agora vamos contar que a gente fez uma outra collab com o nosso amigo lá do Serial Cash, que mora em Mogi das Cruzes. O Alexandre e o Pedrinho Matador moram em Mogi das Cruzes, certo? Mora lá? Mora. Inclusive, o Alexandre disse que conhece ele. Lembra naquela conversa, Ju? Lembro Então, sim. quer dizer, assim, eu sou contra idolatrar esses serial killers e tudo mais, mas assim, a sociedade, o poder público colocou ele na sociedade, ele tá aí para conviver, assim como a gente, ele também tem direito a ter canais do YouTube, compartilhar, assim como o Nico Close tem também. Eu acredito que ele fala abertamente sobre isso, como o Pedrinho Matador também fala. Se torna uma pessoa acessível, né? E eles hoje se intitulam pessoas recuperadas, né? Aparentemente, né, Ju? Sim, com certeza. Exatamente, né? E o Nico, depois, ele meio que virou um artista, sabe? Ele começou a produzir artes sobre os serial killers. Hoje em dia ele pinta quadros sinistros ali de assassinos famosos como o Ted Bundy, como o Richard Ramirez e o Jeffrey Dahmer, que a gente já falou aqui sobre hoje, que inclusive esse caso me lembra bastante, como eu já falei. E ele passou a se sustentar da venda dessas obras de arte. No entanto, ele era rejeitado, claro, nos círculos de arte e começou a ter um pouco de dificuldade em vender as suas obras. Aí ele chegou a mudar de nome, teve vários empregos, mas a fama dele sempre levava ele a perder os empregos. E aí, depois ele decidiu reassumir o nome e hoje ele se diz um assassino reformado que não mataria novamente.
E ele, assim, ele foi rejeitado lá pela galera das artes, e também ele foi rejeitado por alguns grupos que se autodenominavam vampiros ou satanistas, porque ele estava tentando encontrar a tribo dele, sabe? Mas esses grupos também rejeitavam ele porque ele tinha uma má fama e também, claro, porque ele era um assassino condenado, claro. Eles tinham medo que o Nico trouxesse má fama ao grupo deles. Falavam assim, não, realmente esse grupo satanista aí tá andando com assassino. Né? Ele poderia prejudicar a imagem desses grupos. É verdade. Sim. Bom, hoje ele continua tentando vender as obras sinistras dele, ele dá diversas entrevistas, ele escreve livros sobre a sua história, como a gente já falou também, relacionadas à morte, sobre coisas que ele tem interesse. Ele tem um canal no YouTube chamado Nico Close, que tem 2,9 mil inscritos, tem uma página no Instagram com mais de 5 mil inscritos e tem um site chamado Serial Pleasures, onde é possível comprar essas obras de arte, os livros, camisas e até outros tipos de souvenir. E para vocês terem uma ideia, ele fez uma pintura do Jeffrey Dahmer que custava $25. Mas eu acho que agora com essa fama desse série da Netflix deve estar valendo bem mais, né, Ju? Sim, e na verdade, se vocês entrarem no site deles, eu vi que esse é o preço básico das pinturas dele, né? Ele tem pinturas também do Richard Ramirez, com a mãozinha aberta, se mostrando o pentagrama ao contrário. Também é o mesmo valor. Ele tem do Ted Bundy, do Ed Gein, do... Quem mais que eu vi? E do Palhaço Assassino. Então, assim, dos principais serial killers ele pinta e coloca lá. E também tem camisas, sabe? Que eu acho que é o mesmo preço também, camisa. E vários... E tem até escultura que ele faz, esculturas de serial killers. Assim, do trabalho dele, avaliando, assim... ele não desenha muito bem, não, mas parece que ele faz umas esculturas bem legais, sabe? Eu vou mandar aqui o link pro nosso amigo Thiago ver aí. Vou mandar aqui no Messenger. Tá, dá uma olhada aí. Assim, tem uns trabalhos ok, mas não é tão bonito não, né, Ju? Assim, eu acho que pra quem é fã de serial killer, pode gostar de ter um quadro dele, assim, tipo assim, do Richard Ramirez, sabe? Quem for bem trevozinho... De repente pode curtir. Você que gosta de action figure, como é que chama? Action figure. Isso, Tem várias legais. Tem uma aqui, gente. O Ed Gein School Box, $349. É um cérebro cortado ao meio, tipo um porta-joias. Tipo um crânio cortado ao meio, gente. Eu acho que o Thiago seria uma pessoa boa para dar uma opinião sobre sobre o site de vendas do Nico. O que você compraria dessa página, Thiago? Olha, ia comprar esse crânio mesmo do Ed Gein, né? mas olha, fala uma coisa. Esse crânio é real? Pela sua experiência? Ou é um... Não tem como ser real, né? Não tem como. Tá vendendo no site? Mas é uma réplica perfeita, sabe? Até as linhas do crânio. Bom, você pode tê-la por apenas $349. Eu acho convertendo daria. Eu não sei, gente. Quando dá uns... Nossa, é muito dinheiro. Uns R$1.500, é isso? Mais o frete, né? E se passasse, gente, né? Mas será que ele ganha uma grana com isso? Deve ganhar. Ele deve ganhar uma grana, né? E o site dele tem muito produto, gente. Tô chocada. Então, eu tô olhando aqui, nem acreditei que existiam umas coisas assim. Olha a máscara facial de Ed Gein, você viu? Olha, tô achando que o Thiago vai ficar fã dele também. Né? Vai tatuar ele também. Você já conhecia esse caso do vampiro de Paris, Thiago? Olha, que eu me lembre, não. E mesmo ouvindo a história que vocês contaram, eu achei bem interessante e ao mesmo tempo, né, perturbadora, né? Com certeza. São uns gostos bem diferentes, né? E ele fazia muito parecido com o Dahmer mesmo. Ele realmente atraía garotos homossexuais. Sim. Não pelo interesse sexual, mas pelo interesse de matar. E tem muitas similaridades, realmente, que o Dahmer agora está muito na mídia, está muito no alvo.
E eu vou aproveitar, né, para falar que esse é o primeiro episódio da nossa especial de Halloween, com essa participação mais que especial do Thiago Coveiro. Fala das suas redes sociais, Thiago, por favor. Fala, divulga seu trabalho, divulga aí os seus canais, conta pra gente. Então, agora eu tô mais com o Instagram mesmo, né? Usando mais o Instagram, mas eu tenho minha página lá no Face também, Histórias de um Coveiro, que eu comecei, assim, porque tinha uma página bem legal que eu achava no Facebook, que era Agente Funerário da Depressão, né? Era uma página bem bacana. E daí eu falei, vou criar uma página de coveiro, e até então não tinha nenhuma. Tinha grupo, mas página não tinha nenhuma. E eu criei e deu certo, foi bem legal. Mas qual atualmente o nome, Thiago? Desculpa, Histórias de um Coveiro. De um Coveiro. Tá, eu tô procurando aqui. No Facebook. E no Instagram também? No Instagram tá Thiago Coveiro. Ah, tá. Eu tô procurando aqui no Instagram pra te adicionar. Isso, no Instagram tá Thiago Coveiro, né? Mas atualmente eu tô mais no Instagram mesmo. Posto uns vídeos. É que eu não posto direto lá no Instagram, que não dá tempo. E as pessoas me cobram muito mesmo pra fazer vídeo de exumação. Vou falar a verdade. Eu faço exumação quase todo dia. Quase todo dia. Ontem mesmo eu fiz 3 exumação. Quase todo dia. Hoje teve uma exumação. Só que assim, eu não posso fazer esse tipo de conteúdo, entendeu? Até o próprio Instagram pode rejeitar, né? Mas enfim, eu trabalho em cemitério particular, né? Então, é bem complicado. Eu não acho errado quem faz, sabe? Eu acho bem bacana, né? Quem faz pra mostrar com respeito, tudo certo. Eu acho muito legal. Eu queria muito fazer. Mas, infelizmente, eu não posso, sabe? Não posso fazer. As pessoas cobram bastante. Vídeo de exumação. Até deixo o link de canal de um amigo que faz, mas eu, infelizmente, não posso. Tipo assim, às vezes eu gravo alguma coisa, mas gravo pra mim, né? Pra rever depois, mas infelizmente para deixar exposto assim, não tem como mesmo. Mas eu tenho outros conteúdos, né? Falando sobre o setor, querendo a regulamentação. E a gente tem uma curiosidade mórbida, né? O ser humano é curioso, né? Então, assim, acho que tudo que é feito com respeito, com carinho, com atenção. Eu acho que tem que ser divulgado, sim. Eu curto sua página, curto da Nina. É uma profissão como qualquer outra, né? Você é o coveiro, ela trabalha com preparo de corpos, a Nina trabalha com tanatopraxia, e tem que ser feito, e são profissionais, né? Acho que a sociedade tem que conhecer também para respeitar. Sim. Então é isso, gente. Vamos ficar por aqui hoje? Vamos. Adorei gravar com o Thiago. Também gostei muito da oportunidade. A história é incrível mesmo. Eu vou até pesquisar mais a fundo, sim, pelo fato que eu achei bem interessante mesmo a história, né? Eu falei, meio perturbadora, né? Os gostos dele, né? Do jeito que a gente gosta, né? A gente que é meio trevozinho, assim, gosta de Exatamente. Gosta de uma história trevosa. Gosta de entender, né? Com certeza. Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. A gente vai ter as fotos desse caso lá nas nossas redes sociais, lá no nosso Instagram, no @drinkcomcrime. Quem puder ouvir a gente pela Aurelo, pra gente ganhar umas moedinhas. E não esqueçam que esse mês a Aurelo tá pagando pra gente em dobro. Então quem quiser ser nosso apoiador, a gente vai receber em dobro. Então a gente vai ficar muito feliz, né, Ju? Isso aí. Então tá, um beijo, Thiago. Beijo pra vocês também. Tudo de bom. Tá bom, tchau, abraço, tchau, galera, tchau. Tchau.